Meu nome é Fulvio Germano, nascido na Itália até os meus 33 anos e moro aqui no Brasil, em Batatais, centro do mundo. Estou então com 46 anos e moro aqui com a Eve, minha companheira, minha esposa, e moramos aqui, nesse espaço que nós chamamos de Slow Chácara. Apesar de ser uma chácara pequena, 1.500 metros quadrados, é slow porque a gente se identifica nesse ritmo lento. A gente não se identificava muito nos ritmos de cidade, ritmos urbanos acelerados demais para nós. E então escolhemos viver num lugar de interior, onde aparentemente os ritmos são mais lentos. E também porque a gente se identifica muito no movimento internacional que chama Slow Food. E a gente faz parte aqui no Brasil do Slow Food Brasil, em específico na comunidade Slow Food Brasil Educação, que dentro do movimento Slow Food atua nos processos educativos, em tudo que é uma transformação, uma transição para uma conexão maior com a natureza e com os ritmos da natureza que também não são tão rápidos, são lentos e a gente tenta aprender com essa inteligência dos ritmos naturais. Quando a gente fala em transição agroecológica, fala em transição porque não é um processo que acontece de hoje para amanhã. Assim como tivemos 40, 50 anos de revolução verde, de uma agricultura intensiva, de uma agricultura de fertilizantes químicos, de agrotóxicos, de pesticidas, de monocultura, de mecanização agressiva, de expulsão do trabalhador rural do campo. Assim, a gente fala em transição agroecológica porque vai demorar um tempo para voltar a ter presença do homem no campo que atue de uma forma ecologicamente equilibrada, portanto, respeitando os ciclos naturais e também prezando biodiversidade e não monocultura, prezando relações humanas saudáveis e não de dominação do homem sobre a natureza, de homem sobre o homem, ser humano sobre ser humano. Por isso, eu sinto que não precisa focar somente no objetivo, na meta final, mas curtir e vivenciar os processos, tanto de relações humanas quanto nos processos com o meio natural. E com as florestas, principalmente, porque a gente precisa de florestas para manter esse planeta vivo e bonito e abundante. Precisamos aprender com os povos originários. E por isso a gente, nessa caminhada agroecológica, se inspira muito nos conhecimentos da agrofloresta, da agricultura sintrópica, tentando aprender, observando, fazendo, errando, apanhando, mas também tentando entender esses processos. Isso, como estava falando, é muito bonito, porque você começa a perceber ambientes muito abundantes, cheios de vidas, aparecem muitos seres visíveis e até invisíveis. E tem muitas cores, tem muitas coisas bonitas quando você vive num ambiente no qual o ser humano é um dinamizador de processos, mas ao mesmo tempo é um observador e não tem um foco claro só em produtividade, só em comercialização, um objetivo maior que é a regeneração desse ambiente no qual ele vive. O yoga entrou na nossa vida alguns anos atrás. Nos últimos 2 anos, a Eve aprofundou isso, fez cursos e começou a ministrar aula de yoga aqui na Slow Chácara, porque é bom lembrar que a Slow Chácara vivenciou um ciclo de educação principalmente com crianças de 2 a 5 anos, um pouco inspirados pela pedagogia Waldorf, também pela pedagogia da Pichler, mas também pela educação na natureza. Então foi um ciclo lindo, maravilhoso. As árvores sentiram muita presença das crianças e as crianças sentiram muitas presenças das árvores, que eles chamam da floresta, né? A floresta encantada. E fechou esse ciclo, porque os ciclos fecham, e abriu-se esse ciclo de yoga. A gente enxerga a yoga como um processo de autocura e de cuidado com os outros. Nesses 2 anos, 2020 e 2021, se tornou muito evidente. As pessoas, os amigos, vieram procurar a gente para se cuidar. E esse ambiente a gente espera que seja propício para isso, para poder cuidar e curar as pessoas, e nós mesmos, claro. E o yoga é uma caminhada muito profunda também, não é somente uma questão física.
A Ivy poderia falar ser maior, né? Ainda acredito muito nos processos educativos. Acredito na educação como um processo de contínua troca entre quem propõe conteúdos ou práticas e quem recebe esses conteúdos, mas nesse processo há uma troca maravilhosa entre quem em teoria deveria aprender algo e quem quer passar esse conhecimento. Alimento, comida de verdade que a gente fala, comida que cresce naturalmente, sem agrotóxicos, sem venenos, num sistema abundante e biodiverso, é uma dimensão muito rica para o âmbito educativo. Por isso, no Slow Food a gente trabalha muito isso, trabalha cultura alimentar, biodiversidade, relações campo-cidade, relações de consumo consciente e responsável com produção consciente e responsável. E tem muitas outras dimensões, dialoga muito com a educação alimentar e nutricional, de acordo com as políticas públicas de soberania, segurança alimentar e nutricional, que estão todo no guarda-chuva do direito humano à alimentação adequada e saudável, com as políticas públicas que têm que garantir esse direito. Então imagina como educador que mundo que se abre para poder trabalhar tudo isso, não somente com crianças, com adolescentes, jovens, adultos, idosos, com todas as faixas etárias. Fizemos vários projetos, tanto em nível local, quanto em nível regional e nacional, relacionados a isso, e nunca vai parar. Por exemplo, agora estamos planejando, e vai começar em fevereiro, um projeto que vai chamar Composta Trailer. Então, um pequeno trailer vai nas casas da comunidade escolar, dessa escola parceira, e irá pegar os baldinhos, vamos levar tudo isso lá num pátio de compostagem, onde vai ter a horta escolar, possivelmente vai crescer o projeto, vamos ter a horta comunitária, e quem sabe também uma horta de produção para poder devolver esses alimentos saudáveis para a comunidade e também para a população em vulnerabilidade social. Isso é muito belo, isso nos motiva, e quando as coisas a gente faz com motivação, acho engajamento, tudo flui, tudo se torna mais fluido mesmo, mais fácil.